realidade aumentada, tem um pouco de realidade diminuída, sim, mas é o possível face às múltiplas circunstâncias sociais, políticas, etc. Embora confesse ter vontade de voltar a experimentar o friozinho de novembro em Curitiba. Sendo que comecei nos Codaipes em 2010, ainda em Florianópolis, e já deve ser o 7º ou 8º em que participo, pelo menos. Mas dizer, eu vou compartilhar tela, mas antes disso eu vou ter de fazer algo desagradável, que é contestar o que o doutor Oscar falou. Eu não vou tratar de dados pessoais. Eu vou tratar dos outros. Eu sei que no Brasil, sobretudo desde 2018, há aquela ideia LGPD, dado pessoal, tem a definição de dado pessoal no inciso 1º do artigo 5º da lei. Mas eu não estou falando de dados pessoais. Eu estou tratando, sobretudo, de dados não pessoais. Eu tenho explorado, tenho publicado em Portugal, no Brasil, em alguns outros países, sobre questões de fronteira, do que está para lá do dado pessoal. Aliás, pensar, grande parte do que disse a colega, a amiga Beatriz Bugalho, no metaverso vão estar dados pessoais e dados não pessoais. Inclusive, devemos pensar que obras autorais têm a ver com dado pessoal pela imputação ao autor, mas também por o conteúdo ser dado não pessoal. E pensai mais o seguinte: vivemos numa economia baseada em dados, numa sociedade baseada em dados. O valor está em dados agregados, na exploração dos dados. Mas, se há setores que trabalham muito com dados pessoais, por exemplo, a banca ou os seguros, porque necessitam de projetar e fazer análises de risco, nomeadamente de pagamento, risco de solvabilidade, pois isso leva a questões, outras, Beatriz até referiu, têm que ver com inteligência artificial e com profiling de perfis. Peço desculpa, não, vou desculpa, é quem está neste momento ladrando, é o cachorro da casa que também se chama Oscar. Coincidência, peço muita desculpa, isto não é maldade. Foi a minha filha que há uns anos, quando o cachorro chegou, Oscar. Por isso, eu preciso ter permissão para compartilhar a tela. Ainda não tenho. Só um minutinho, a gente já Tá. compartilha aqui. Isto é o cachorro que ladrou lá fora e respondeu. Isso. Pronto. Já está compartilhando, professor. Sim, já estou aqui. Já está. Bom, meus caros, dados não pessoais, e vamos pegar numa matéria que eu já abordei noutros CODAIPs e que tem sido também a temática que mais tem ocupado o professor Thomas Oeren, que ainda ouvimos esta manhã. Aliás, a minha palestra vai ser semelhante, mas divergente, semelhante na temática, mas divergente no conteúdo do professor Oeren. Aliás, temos estado nos últimos CODAIPs até muito próximos nas matérias, o que me deixa muito feliz, porque pensar que eu me tenho interessado pelo mesmo que o Oeren significa que estou mesmo no centro do furacão, ou na boca do vulcão. O nosso assunto, rapidamente, dados não pessoais. Nós estamos perante dados, temos pessoais e não pessoais. Pela primeira vez, agora, com os novos regulamentos da União Europeia, temos um já, estão-me ouvindo? Estão-me ouvindo? Bom, não, mas estava a dizer que já temos
Estamos ouvindo, professor. Temos um novo regulamento já aprovado, publicado, que é o Regulamento de Governação de Dados, e está em andamento o Regulamento de Dados. Pela primeira vez, temos definição normativa de dados, dados a secas, como dizem em espanhol. Qualquer representação digital de factos ou informações, qualquer compilação, atos, factos ou informações, incluindo vejam, sob a forma de gravação sonora, visual ou audiovisual. Tudo o que é propriedade intelectual cai aqui. Leia-se, pensarmos os dados não pessoais como o oceano, a tipicidade que caracteriza a propriedade intelectual leva-nos a ter ilhas e arquipélagos. Depois temos dentro dos dados não pessoais. Inicialmente, o regulamento de 2018 trabalhava e avançou que os dados não pessoais são aqueles que não sejam dados pessoais. O legislador não conseguia mais longe que isso, europeu. O legislador brasileiro, nem isso. Mas deixar só um alerta que é assim no direito da União Europeia, mas não é no direito do Brasil, na LGPD. É que os limites na União Europeia entre dados pessoais e não pessoais são limites móveis. Se com tecnologia dados puderem ser anonimizados, mas serão dados não pessoais. Não se aplica ao regime de dados pessoais. Isso é importante, inclusive, para o regulamento de dados. O professor Oeiras referiu, alguém traduziu por ele, o Data Act, por lei de dados, não, é a terminologia oficial da União Europeia em português é regulamento de dados. Mas estava ele dizendo, se houver tecnologia que permita repersonalizar ou personalizar dados não pessoais, teremos de aplicar, a partir desse momento, o regime dos dados pessoais. Isso significa que os dados não pessoais estão sempre em risco de serem tratados como dados pessoais. Bom, onde é que isto começa o problema? Inicialmente, a União Europeia quis transpor para o mundo dos dados, melhor dizendo, para o mundo das informações. Estamos em meados dos anos 90 e novidade era Acordo de TRIPS, ou ATPIC, como também Beatriz falou. E no Acordo de TRIPS temos, para as informações, regras relativas ao know-how e regras relativas às bases de dados. Aliás, no mesmo artigo está os programas de computador e estão as bases de dados. Mas estão ainda com os critérios, no caso das bases de dados, os critérios de Berna, da criatividade, pelo menos na seleção de exposição das obras e dos dados, e também no que toca aos segredos, é feita uma ligação ao regime da concorrência desleal. Tanto que estamos para lá do direito de autor, para lá de prática industrial, mas com uma ligação. A União Europeia fez saltar as barreiras com intenções explicitamente económicas. Quer dizer, ao lado do direito de autor se aplica às bases de dados criativas, foi instituído um direito sui generis de exploração económica que procura, assumidamente, só responder aos interesses ligados ao investimento. Aliás, nos consideramos preambular, isso é dito de forma claríssima. Não há razões de defesa da cultura que possam impedir a promoção do investimento europeu em conteúdos. Pronto, mas sempre mais frágil direito de autor. Também a diretiva, 10 anos depois, a diretiva
sobre know-how, informações comerciais confidenciais, segredos comerciais. E desliga da matéria da concorrência desleal. Aqui a tradução portuguesa é pobre, no sentido porque refere-se a titular do segredo comercial, quando há outras versões de holder, quer dizer um detentor, alguém que tem um controle material, não necessariamente um título jurídico. Bom, a própria Comissão Europeia, ainda nesta ideia de criar direitos, ainda que quase direitos exclusivos, quase properties, numa lógica de common law, sobre dados, ainda colocou a possibilidade, no início de 2017, de instituir um direito dos produtores de dados. No entanto, as respostas em consulta pública para os stakeholders, pelos interessados, foram muito negativas e nem sequer em setembro seguinte, quando foi apresentada a proposta de regulamento que eu referi antes, do livre fluxo de dados não pessoais, eles nem sequer a proposta chegou. Embora tenha ido ou ficado no Código de Conduta sobre partilha, quer dizer, sobre compartilhamento de dados agrícolas através de acordos contratuais. Isto é um Código de Conduta que foi lançado pela principal organização agrária e cooperativa da Europa, Copa-Cogeca. Quase todas as organizações, a monte e a vale, quer dizer, fornecedores de insumos, desde máquinas, sementes, mas também de adubos, de agrotóxicos, de reparação das máquinas, assumiram neste acordo. O tratamento dos dados, em que aparece uma definição de produtor de dados. Mas não há não temos lá, nem podia haver, a atribuição de um direito exclusivo. São enumerados alguns diplomas legais europeus com relação, designadamente, às diretivas que falei antes sobre bases de dados sobre segredos comerciais. Mas aqui temos esta questão do produtor de dados, e mesmo como proprietário, proprietário, owner, nas várias versões do Código de Conduta. Mas aparece para criar um centro de imputação para deveres de ordem contratual. Mais ainda, com a Big Data, com os megadados, na versão em espanhol, macrodatos, na Big Data, com a planta Big Data, foi chegando à conclusão, e vamos em vários documentos, falaremos até deles daqui a uns minutos, poucos minutos, e estas diretivas, as diretivas bases de dados, segredos comerciais, mesmo atribuindo direitos relativamente frágeis, estavam a ser contraproducentes para a exploração económica dos dados. Aliás, eu sugeri aos colegas alunos, a Beatriz, este estudo para apoio da avaliação da diretiva sobre a proteção jurídica das bases de dados só em inglês. Eu fui deixando na apresentação todos os códigos para que o Dr. Google, em 3 segundos, consiga ir buscar tudo. Mas, sobretudo, esta comunicação da Comissão Europeia, recente, 25 de novembro de 2020, tirar pleno partido do potencial de inovação da União Europeia, plano de ação, material intelectual para apoiar a recuperação e resiliência. Isto é já pandemia. E, de novo, encontramos lá referências no sentido de dizer é necessário controlar, limitar os efeitos das diretivas, bases de dados e segredos comerciais. A informação tem de circular livremente e o essencial agora é, ou deverá ser, o acesso e o compartilhamento. Não a exploração proprietária. Exatamente isto. Acesso e compartilhamento. As bases para isto, a raiz desta mudança, que é quase uma mudança coperniciana, já não se pensa
para promover a inovação e o investimento. É necessário proteger ao máximo a posição dos investidores, seriam dos editores, pensar, ou das empresas dedicadas a investigação e desenvolvimento, respectivamente, em matéria de direitos autorais e propriedade industrial, é de julho de 2014. E foram sendo aprofundados noutras comunicações da Comissão Europeia, ao Conselho, onde estão os Estados-membros, governos dos Estados-membros, ou o Parlamento Europeu, ao Conselho Económico e Social da União Europeia e também ao Comitê das Regiões. Sistematicamente em 2015, esta de 2017, que já referi, também em 2018, uma rumo a um espaço comum europeu de dados. E ficam com a ideia, espaço comum europeu de dados. Saiu, no mesmo dia, um documento de trabalho do Serviço da Comissão, também em português, tendo orientações sobre a partilha de dados do setor privado na economia europeia dos dados. A primeira concretização, o regulamento LFD. Embora este seja um regulamento a proposta é relativamente ambiciosa, mas os resultados foram muito menores. Só trata da livre circulação de dados não pessoais na União e portabilidade. E com a portabilidade, nem sequer com normas imperativas, aponta para autorregulação, para códigos de conduta. O novo impulso é a estratégia de fevereiro de 2020. Eu transcrevi um bocadinho, uns trechos, para que entendam. Dizer quando os dados podem ser aplicados praticamente a custo zero, se a utilização por uma pessoa ou organização não impede a utilização simultânea por outra pessoa ou organização. Leia-se que é necessário um melhor acesso aos dados e utilização responsável dos dados. Tornar os dados, a lógica dos dados não proprietária. O que é que isso teria que ser feito juridicamente? Disponibilidade dos dados, compartilhamento e utilização dos dados de bases privadas por outras empresas, compartilhamento de dados entre empresas, aqui com a terminologia do próprio documento da União Europeia, utilização de dados de bases privadas por autoridades públicas e depois também, com menos interesse para nós, utilização de informações do setor pelas empresas e compartilhamento de dados entre autoridades públicas. Depois também procura responder questões, responder juridicamente, sobretudo, a questões concretas, identificadas em análises anteriores. Desequilíbrios no poder de mercado, sim. Assim, entre quem tem dados e tecnologia e quem não tem, entre as grandes empresas e as pequenas e médias. Questões de interoperabilidade, falou ainda a Beatriz, e de qualidade dos dados. E depois também de governação dos dados. E ainda, importando-nos menos, na perspectiva jurídica, necessidade de investimento sobre os dados. E mais, procura aquilo que se chama criar, no médio prazo, espaços comuns europeus de dados em setores económicos estratégicos e também domínios de interesse público. Espaços comuns. O Dr. Oscar é paranaense. Estou perguntando se é paranaense. Então, na lógica do Paraná, sim, nós temos aqui algo que faz sentido pensar no Paraná e talvez não sequer noutras partes do Brasil. O que a União Europeia pretende criar são faxinais. Faxinais de dados. A doutora Beatriz, origem na Galiza. Montes comunes, montes de mano comum. A tal propriedade germânica antiga que falava o Otto von Guericke. Não será o domínio individual, mas sim a fruição conjunta. Quer dizer, assegurar a disponibilidade de grandes repositórios de dados nesses setores. E depois identifica matéria ecológica, mobilidade, transporte, saúde, dados financeiros, dados sobre energia, dados relativos à agricultura. E depois, no apêndice, explica.
é dizer, há uma estratégia e estabelecer um quadro legislativo favorável à governação de espaços comuns europeus de dados, incluindo um ato legislativo sobre dados. O que é que temos e vamos terminar? Iniciativas legislativas da União Europeia. 30 de maio, já deste ano, foi adotado o Regulamento de Governação de Dados. O objetivo é promover a disponibilização e a reutilização dos dados, em todos os âmbitos, inclusivamente monetarizando os dados. Quem disponibiliza tenha um retorno financeiro pelos dados. Embora também regule o chamado altruísmo de dados de universidades, de organizações não governamentais e, inclusive, sistemas de compartilhamento de dados que designa por cooperativas de dados. E temos, o que é que isto funciona? Não é proprietários, mas sim é utilizador de dados. Pessoa natural ou jurídica que tem acesso legal a determinados dados, e pessoais ou não pessoais, e tem direito a utilizá-lo para fins comerciais ou não comerciais. E depois, isto funciona com o detentor de dados. Será a pessoa que, pensando nós hoje, apenas nos dados não pessoais, tem o direito de conceder o acesso a determinados dados não pessoais ou de os compartilhar. A partilha, ou seja, o compartilhamento de dados, é vista como fornecimento de dados. Aqui, sobretudo, um titular detentor de dados, ou utilizador de dados para fim de utilização conjunta ou individual dos dados em causa. Diretamente ou através de um intermediário. Aqui está a questão da intermediação de dados. Aliás, aqui temos regime para criar confiança quanto aos serviços de intermediação de dados, incluindo o altruísmo de dados. Além disso, este regulamento vem disciplinar a reutilização de determinadas categorias de dados protegidos, incluindo segredos comerciais detidos pelo setor público. Quer segredos comerciais, quer também direitos de propriedade intelectual. Desde que, por via tecnológica, sejam alterados, agregados ou tratados por qualquer outro método de controle da divulgação. A administração pública vai disponibilizar os dados de propriedade intelectual que tiver, para além dos dados, para além das informações reservadas aos segredos comerciais, desde que tratados de uma maneira que não prejudique os titulares. Pois, maior interesse, aqui é o grande interesse, que era a palestra do professor Oera, embora isto nós temos que pensar globalmente, aliás, ele também o fez. Proposta de regulamento de dados. Também referi ao início. Vejam como o discurso mudou relativamente há uns anos atrás. Diz que dados interoperáveis de elevada qualidade aumentam a competitividade e a inovação e asseguram um crescimento económico sustentável. A inovação e o crescimento económico não são postos, não é posta a ênfase na promoção do retorno do investimento, mas sim no acesso. Voltando, um conjunto de dados pode ser potencialmente utilizado e reutilizado para diversos fins a um nível ilimitado. Daí que seja necessário remover, afastar os obstáculos ao compartilhamento de dados que impedem a melhor distribuição dos dados em benefício da sociedade. Quer dizer, não estamos já numa perspectiva dos dados, perspectiva liberal dos dados enquanto asset, enquanto um ativo da empresa. Pronto, mas dizer que aqui avança, para já, dar uma abordagem geral de direitos de acesso e de utilização, não de direitos de apropriação, mas direitos de acesso e utilização. Voltamos aos faxinais. Quem é que pode levar para lá o gado? Quem pode ir buscar lá a lenha? Quem pode fazer extrativismo no faxinal? Quem pode cultivar ali um pouquinho do terreno do faxinal? Pensando aí nos faxinais do Paraná. Vejam, em detrimento de concessão de direitos exclusivos de acesso e utilização. E depois vai, também muito rapidamente, vai identificando detentor de dados. Aqui a questão não é só jurídica, mas aqui a questão é detentor, é controle material. Aliás,
isso é que devia estar na lei portuguesa hoje, a propósito dos segredos, do utilizador de um produto ou de um serviço, ou que recebe um serviço. E depois ainda temos o destinatário dos dados. É bom perceber o seguinte, é que esta proposta de regulamento tem, por preferência, um produto, um bem tangível, imóvel, inclusive é uma pertença, em termos jurídicos, que obtém, gera ou recolhe dados da sua utilização ao seu ambiente e é capaz de comunicar dados através de um serviço de comunicações eletrónicas. Bom, o que aqui estamos perante, essencialmente, perante sensores da internet das coisas. Sensores nas máquinas industriais, nos automóveis, na agricultura, são sensores. E trata-se de permitir, por exemplo, que alguém que tem um automóvel ou um caminhão com sensores, sobretudo pensando em termos de veículos, ainda mais veículos autónomos, mas sensores até para controlar o funcionamento do motor, e que enviam pela rede para o fabricante informações. Mas isso criaria uma captura do cliente, porque se precisasse de fazer uma reparação, isso é muito comum em máquinas agrícolas, não tem como uma outra empresa reparar. Estou olhando para a Beatriz, pensar, por exemplo, a matéria do design e das peças, saber se é um mercado secundário. Bom, isso depois não se vai aplicar a dispositivos controlados diretamente pelo homem, computadores, celulares, drones. Aqui temos regras. Este sim é um regulamento muito denso, muito longo, de compartilhamento de dados entre empresas e consumidores e entre empresas. E depois vai tratando de direitos de consumidores de acessar e entregar dados, direito de compartilhar dados com terceiros, obrigações dos terceiros, mas, embora com proteção das SME, que não tem que compartilhar, mas com proteção dos segredos comerciais. Aqui ainda houve uma restrição. Não para as bases de dados, mas para os segredos comerciais. Quase terminando. E as técnicas de confidencialidade. Obrigações dos detentores dos dados obrigados a disponibilizar os dados. Sim, sobretudo por legislação adicional. Vai haver deveres de disponibilização. Regras quase não existiam sobre cláusulas contratuais abusivas, inclusive nas relações entre empresas, não só empresas e consumidores, entre empresas, relativas ao acesso a dados e à sua utilização. Depois também disposição de dados do setor público, instituições para fins de controle ou de agregação global. Mudança entre serviços de tratamento isso tem que ver com a portabilidade e questão ligada à portabilidade e interoperabilidade. Inclusive, a interoperabilidade é definida tecnicamente. Depois também garantias para os dados não pessoais em contextos internacionais, porque para os dados pessoais já existe. E também diz o seguinte, o artigo 35 é muito duro. Exclui estes dados em bruto, os dados da internet das coisas, do âmbito de proteção da diretiva de 1996 sobre base de dados, sobre o direito sui generis. Isto irá ficar explicitamente fora. E depois também estão perspectivados regimes setoriais, apontando para cada um daqueles espaços comuns europeus de dados que falei antes de que estão na comunicação. Neste momento, as negociações ainda estão começando, inclusive é interessante, porque hoje, dia 3 de novembro, a presidência tcheca do Conselho anunciou que terá um princípio de acordo entre os governos. Pois vamos ver como é que é no Parlamento Europeu e depois como é que é o acordo final. Muito obrigado pela vossa paciência. A minha matéria foi totalmente técnica e possivelmente chata. Obrigado. Professor, muito obrigado pela sua apresentação. Não foi exclusivamente técnica e nem um pouco chata, tá?
E tem muito, né? Conversa muito, dialoga com o que a professora Beatriz já havia conversado com a gente na primeira rodada. Eu não Inclusive, vou dialogar com o professor Helder porque ainda não falou. e aí deixa eu contar para o senhor falando aqui, né, do uso responsável dos dados e a questão do acesso e compartilhamento. Eu me recordo que uns anos atrás, aqui na capital paranaense, em Curitiba, enquanto se discutia em uma gestão de um prefeito anterior, se discutia a questão da implantação do metrô aqui na cidade, houve a discussão do tema da pesquisa de origem e destino dos usuários do transporte coletivo. E aí, o senhor falando ali ilustrou exatamente para mim essa situação, né? Do bom uso de ter acesso às informações para que se implantasse, né? Procurasse se aperfeiçoar o melhor possível o sistema de transporte coletivo, e a gente está falando de um contexto aqui de quase 2 milhões de pessoas, somando a capital com as cidades da região metropolitana. Então, Mas isso não é. Mas estou pensando isso não é, que, quer na Itália, quer nos Estados Unidos, a questão já se colocou no acesso a dados de transportes, mas por parte de empresas concorrentes. Fluxos. Porque saber como os ônibus, nesse caso, iam para o metrô, os ônibus, qual é a frequência dos ônibus? Se os ônibus vão cheios, não vão cheios, é essencial para uma avaliação de mercado, inclusive se houver uma nova licitação para concessão de transporte público, o potencial concorrente precisa de saber para o mercado funcionar. Isso já aconteceu, o mesmo pode acontecer com aquelas novas formas de transporte através de app.